Bom, mais uma vez, a Auriverde Brasil se dispõe a ouvir o hacker Patrick Brito. Nós temos a quarta vez essa oportunidade de conversar com Patrick Brito. A primeira aconteceu no dia 4 de julho, quando conversávamos com Patrick Brito sobre as questões envolvendo Bauru e a sua contratação por parte do cunhado da prefeita de Bauru para o hackeamento do vice-prefeito da nossa cidade, 9 vereadores e um jornalista. No dia 15 de julho, Patrick Brito voltou à programação da Auriverde para a gente repercutir um vídeo que durante o final de semana, nos dias 13 e 14 de julho, rodou as redes sociais, grupos de WhatsApp aqui em Bauru, quando o Patrick Brito dizia, naquele vídeo, em depoimento à CEI, uma comissão especial de inquérito da Câmara Municipal de Bauru, que investiga justamente a relação do Patrick Brito com o cunhado da prefeita e a prefeita municipal de Bauru, quando o Patrick disse que deveria haver uma dosimetria no que tange a sua penalização, a sua punição, a sua pena por ter sido contratado e ser o executor. Mas ele deixa claro naquele vídeo que os mandantes, segundo o Patrick, o cunhado, contratante e a prefeita de Bauru também teriam que pagar. Então, no dia 15 de julho, Patrick voltou à programação da Auriverde Brasil no Alô Bauru para a gente poder comentar sobre essa fala contundente e firme do Patrick, prestada à Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Bauru. Entretanto, no meio da conversa, na segunda-feira, dia 15, Patrick nos informa que também foi contratado por outras pessoas, é claro, para hackear, dentre outros, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ainda na condição de deputado federal, pré-candidato à presidência da República em 2018, novamente hackeado pelo Patrick Brito em 2020, já na condição de presidente, quando também foi hackeado o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. E essa informação, na segunda-feira, dia 15, fez com que Patrick voltasse à programação da Auriverde Brasil no dia 16, terça-feira, há exatamente uma semana, onde relatou e mostrou, trouxe provas do acesso que teve a conteúdos sensíveis e privados dos celulares do presidente Bolsonaro e do general Hamilton Mourão. É importante destacar que Patrick Brito relatou aqui que nada foi encontrado que desabonasse a conduta do presidente, do então deputado e depois presidente Jair Bolsonaro, nem do seu vice Hamilton Mourão. Só que Patrick Brito fez uma relação, e é importante a gente trazê-lo novamente para entender o que aconteceu pós dia 16 de julho, da Polícia Civil de São Paulo, em nome de um delegado, do sobrenome Cotait, e a relação desse delegado com o seu irmão, suplente de senador, vice-presidente nacional do partido, presidido por Gilberto Kassab. E nós precisamos entender, de fato, toda essa relação, toda essa engrenagem, o que aconteceu depois da fala do Patrick Brito aqui, as consequências da sua fala, e ainda tentar entender o motivo pelo qual Patrick não é ouvido pela justiça no Brasil. Num determinado momento, fica claro para mim que pode haver uma relação entre o contratante do trabalho do Patrick e o atentado que tentou tirar a vida do presidente Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018. 6 de setembro, inclusive, dia do aniversário do Patrick Brito. Veja, pode haver uma relação. E peço, então, para que você acompanhe a partir de agora esse trabalho sério, esse trabalho honesto e destemido da Auriverde Brasil, que houve mais uma vez Patrick Brito, hacker, em nossa programação. Patrick, perdoe pela extensão dessa contextualização, mas entendo ser necessária para aqueles que estão chegando agora
e dando de fato valor nesse momento a tudo aquilo que você tem a dizer a partir da tua versão. Seja bem-vindo, Patrick, mais uma vez. Obrigado, Alexandre. Você me ouve bem? Perfeitamente, Patrick. Então, desde a última vez que nós conversamos, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, há umas 2 semanas, a minha mãe e o advogado dela, eles foram a São Paulo. Eles foram depor na quinta-feira daquela semana, lá no prédio onde fica o Palácio da Polícia Civil. Não vou dizer aqui exatamente que setor, até para eles não irem atrás. E ela depôs por um delegado que tem cargo de diretor de polícia. Essa era uma oitiva que eu já estava há um tempo tentando conseguir. E no dia seguinte, ela depôs lá na sede do Ministério Público em São Paulo, ali perto da cidade universitária, da USP. Ela depôs para um promotor, que é o promotor do GAESP, ele é o corregedor das polícias do Ministério Público, e ela foi admitida no Provita. O Provita é o Programa de Proteção à Testemunha do Estado. Entretanto, a minha mãe ela não aceitou entrar no programa. Por quê? Porque o programa ele tem regras muito restritivas. Por exemplo, ela não poderia usar celular, ela não poderia manter contato com ninguém, inclusive comigo, a não ser através deles. Porque existem umas ONGs, e essas ONGs, elas que fazem a ponte entre os protegidos e o governo do Estado. Mas nem o governo do Estado sabe onde as pessoas ficam. Né? Ela depois ali, para o secretário executivo desse programa, para a promotora ali do CAO criminal. Mas tudo bem. Ela voltou, o advogado dela voltou também. Só que o que aconteceu? Este promotor, que é o corregedor das polícias no Ministério Público do Estado de São Paulo, ele resolveu instaurar um inquérito. Então, todas essas investigações em Araçatuba, que estão todas engavetadas, elas vão para São Paulo. Minha mãe ela será ouvida novamente, eu serei ouvido novamente. Então, essa é uma parte do que aconteceu. A outra coisa, este delegado de Araçatuba, ele está em férias forçadas. Segundo eu soube por mais de uma fonte, o DGP, Delegado-Geral da Polícia Civil, ele ligou para o diretor de polícia lá em Araçatuba e ele pediu que o Cotait ele se afastasse e não fosse, inclusive no prédio da delegacia. Porque as informações que chegavam para ele eram que as denúncias do hacker eram falsas. Porque o que os caras faziam? Inclusive nos inquéritos da Raio-X, que é aquela operação que eles investigaram os médicos e tal, e que eu participei mais tarde. Eles perguntavam ali para a Corregedoria de Araçatuba, ou para o DEIC de Araçatuba, se existia alguma coisa. E falaram, não tem nada, é tudo falso. Gente, fazer pergunta na região onde o cara domina, né, é até uma certa ingenuidade. Inclusive o secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, ano passado, eu já até falei isso aí em outra entrevista aqui com você, quando ele foi para Araçatuba, ele foi perguntado sobre essa questão. E ele disse, olha, tem um inquérito instaurado aí investigando essa questão do delegado e o hacker. Não tem inquérito nenhum. Passaram uma informação errada para o secretário. Patrick. Pois, eu vou te interromper mediante a necessidade de perguntar. Eu entendo, então, que se sua mãe já foi ouvida, se o Ministério Público decidiu ouvir também a sua mãe, se ofereceram a possibilidade de ela ser uma testemunha protegida, se existe também a possibilidade de te ouvir, entendo que andamos, que avançamos. Se o Cotait foi colocado de férias, forçadamente, impedido está de entrar no próprio prédio, né, da Polícia Civil em Araçatuba, também entendo que avançamos. Você entende que a partir destas entrevistas para a Auriverde Brasil e outros canais, né, você consegue, de fato, o objetivo, que é ser ouvido e tentar contar a tua versão sobre esses fatos? Avançamos, de fato, então, diante da tua análise, Patrick? Eu acredito que sim, Alexandre. Da outra vez, quando saiu a primeira entrevista que eu dei, eu estava preso e aí ele foi fazer curso na Cadepol. Houve uma enxurrada de mandados de segurança, de habeas corpus, na Raio-X para poder anular a operação ou trancar a ação penal.
Mas ele pensou assim, olha, eu vou fazer um curso, daqui a pouco o Patrick vai ser enviado de volta, né? E a gente vai arrumar isso aí. Até quero falar sobre isso. Só que as coisas elas começaram a mudar. Só que ainda há os negacionistas. Há pessoas que ainda acreditam, né? Que falam com até uma certa arrogância. Sabe, Alexandre? Isso aí não vai dar nada. Entendeu? Isso aí, é fogo de palha. Olha, para esses, é bom eles começarem a aceitar a realidade dos fatos. Primeiro, o que as pessoas não sabem, está sendo produzido um documentário, que eu não vou dizer onde vai sair, mas ele vai sair em 2 meses. Ele vai sair no YouTube, ele vai sair no streaming, porque óbvio que essa história é para Netflix. Vai sair livro, tem jornalista escrevendo, não é? Eu vou dar entrevista numa TV de rede nacional, a pessoa vai vir aqui me entrevistar. Então, assim, quem achou que essa história ela ia morrer, ela não vai. E uma coisa muito interessante que aconteceu, Alexandre, muitas pessoas, elas fizeram lives com a entrevista que eu dei para você. E essas lives no YouTube, elas têm centenas de milhares de visualizações. Então é um negócio que teve um alcance impressionante, né? Sim. E aí uma coisa interessante. Pode falar. Você estava falando dessas relações aí do Kotite, né? Era isso que ia te pedir agora, por gentileza, Patrick, e te interrompendo sempre que achar necessário, e te peço perdão por isso, mas veja, eu queria que você estabelecesse essa relação e o motivo pelo qual, talvez a gente comece a desvendar o que nós precisamos desvendar a partir dessa relação que você fará nesse instante. Porque o que é o Kotite, esse delegado que está de férias agora, o que é, né, para que ele serve nesta relação e qual é a relação com demais membros do poder, né? Quem são estes ligando o Kotite a que grande cacique político aqui no Brasil? Queria que você fizesse essa, junto com uma linha do tempo, essa relação. Quem é o Kotite ligado a quem? Então, o Kotite, ele não é de Araçatuba, ele mora em Havaiandava, mas ele é de uma cidade aí perto de Bauru, que é Pirajuí. O pai dele foi vereador em Pirajuí, inclusive quase foi cassado. E uma outra questão. Ele tem uma sogra que foi secretária ali em Havaiandava, né? Também teve problemas ali de corrupção, inclusive ali com a justiça ali de Penápolis. Ele, para as pessoas verem, ele é este indivíduo aqui, né? Uma foto tirada no restaurante. E ele tem um primo que se chama Alfredo Kotite Neto. O Alfredo Kotite Neto, ele é um cara que ele tem uma longa carreira política. Ele foi primeiro suplente do Romeu Tuma, né? Quando o Romeu Tuma foi senador. Romeu Tuma, quando ele morreu, o primo do Kotite, ele assume, né, o cargo, ele fica senador por uns meses. Quando o Gilberto Kassab, secretário de governo do Tarcísio, ele foi prefeito de São Paulo, o primo do Kotite, Alfredo Kotite Neto, foi secretário dele. Atualmente, o Alfredo Kotite Neto, ele é do PSD de Dado, do Gilberto Kassab. Ele é vice-presidente do PSD e presidente em exercício do PSD. Tanto do Nacional e presidente do PSD paulista. E ele é primeiro suplente da senadora Mara Gabrilli. Então, peraí, Patrick, então o Kotite é primo do Alfredo Kotite, que hoje é presidente nacional do PSD de Dado, do Kassab, presidente nacional em exercício e presidente estadual. Isso muito provavelmente porque o Kassab está ocupando a posição de secretário de Estado no governo de São Paulo, né? Vejo dessa forma. Então, o Kotite delegado é primo do Alfredo Kotite, primeiro suplente de senador da Mara Gabrilli, presidente do partido do Kassab. O que você entende que esta relação pode estar atrapalhando as investigações, dificultando as investigações? O que você faz nessa ligação entre esta disposição que já mostramos entre as pessoas e o que acontece com você agora? Então, aqui a Mara Gabrilli, né, que era do PSDB e agora está no PSD de Dado. Aí, os suplentes dela, você tem aqui o Alfredo Kotite Neto, que é esse primo do Kotite. E aí aqui, ó,
o primo do Kotait, Gilberto Kassab, juntos aqui numa comemoração. Olha eles aqui novamente. Oh, vice-presidente do partido, né, Patrick? Relação inevitavelmente existe, né? Exato, exato. E quando o Kotait fez aquelas operações de busca ali na casa do Márcio França, na Operação Raio-X, quem fazia a ponte dele com o João Dória era a Mara Gabrilli, né, que era do PSDB na época. Essa é a única explicação, eu sei através de fontes, inclusive o Kassab, né, recentemente ele negou numa nota aí que ele conhecesse os envolvidos, que as pessoas, né, que cometeram algum crime, elas têm que ser investigadas com rigor da lei, mas o que eu sei de bastidor é que a assessoria de imprensa dele ficou muito irritada com essa associação, né? Ele tá calado, ele não veio falar, é mentira, né? Ele tá quieto, né? Porque a gente sabe que é verdade. Porque, o Alexandre, é incrível, é uma coisa, assim, inexplicável, né? O Kotait, ele não responde só por essa relação comigo, né? Ele já tentou cooptar hackers outras vezes, inclusive, uma informação, teve um hacker que ele tentou cooptar que deu depoimento junto com a minha mãe lá no Ministério Paulista, tá? Não vou falar o nome dele aqui. E o objetivo dessa contratação qual era? Qual seria? Trabalhar para o DEIC de Araçatuba investigando pessoas. Esse hacker depois, há 2 semanas lá no MP junto com a minha mãe. Ele é investigado por outros crimes, homicídio, né, de 2 informantes dele, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, grampo ilegal, né, que ele coloca pessoas no grampo sem autorização judicial, e não acontece nada. Ele, até pouco tempo atrás, com todas essas notícias que estavam saindo, inclusive aqui na sua rádio, ele estava no cargo. Ninguém tinha tomado nenhuma providência. E, Alexandre, uma certeza da impunidade, né? Recentemente tem um caso aí em Bauru que está sob apuração, policial da equipe dele, né? Que é irmão do cunhado da prefeita de Bauru. O pai desse policial foi o financeiro da prefeita, você mostrou o cheque aqui, a corregedoria arquivou tudo. Agora, né? Então é óbvio que o Kassab, ele está segurando essas investigações contra o Kotait. Agora, ele vai ter que explicar isso aí, né? Porque isso é uma coisa, inclusive, que é muito ruim para o Tarcísio, que é um cara que foi eleito para fazer um trabalho diferente. Sim. Patrick, minha dúvida é a seguinte, um bastidor, chegou para mim uma informação, e eu não quero crer que seja verdade, porque eu acredito no Tarcísio e eu acredito no Derrite. Chegou para mim uma informação, e a fonte é realmente boa, por isso que eu estou trazendo aqui, não estou especulando, estou só reportando, e o exercício da função de jornalista me garante o sigilo da fonte, dizendo que tudo deverá ou poderá ser investigado após o período eleitoral. Essa informação chegou para mim ontem, no final do dia, sabendo que eu iria te entrevistar, eu anunciei isso aqui pela manhã, que você estaria aqui comigo, e a informação que eu recebi de fonte de dentro do governo é que tudo será investigado após as eleições. Entendo eu que, para mim, partindo do Tarcísio e do Derrite, isso não deve proceder. Isso não procede. Isso não pode ser verdade. Como você mesmo disse, Tarcísio se elegeu colocando-se ao lado do presidente Bolsonaro, que é a favor da verdade. Guilherme Derrite, idem, um secretário de Segurança Pública que já faz história em São Paulo. Então eu não consigo acreditar que o processo eleitoral, né, seja prioridade para estes. Eu entendo que a justiça deva ser a prioridade. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos hoje, pasmem os senhores, o PSD de dado do Kassab, o partido que mais tem prefeitos no estado de São Paulo. Esse dado é um dado relevante. Então, o partido do Kassab hoje, o PSD de dado, que tem como vice-presidente ou presidente em exercício Alfredo Kotait, é o partido que mais tem prefeituras no estado de São Paulo. E nós sabemos qual é o objetivo agora. O objetivo é fazer reeleição e sucessão. Diante de uma campanha eleitoral que se avizinha, por exemplo, a prefeita de Bauru, Suelen Rosim, que se apresenta como bolsonarista, na verdade é kassabista, porque ela é do partido do Kassab. E muito provavelmente estejam todos estes esperando a impunidade ou uma investigação que comece a acontecer com a dedicação que precisa,
pós-período eleitoral. Então, se isso de fato se concretizar, o que eu duvido, porque eu repito, eu acredito no Tarcísio, eu acredito na força do Guilherme Derrite. Não dá para deixar para depois. Isso pode impactar nas decisões municipais no maior estado, economicamente falando, do Brasil, que é o estado de São Paulo. E mais, essas investigações podem levar a nomes que nos remetam ao 6 de setembro de 2018. Por que o Patrick foi contratado em 2018 para hackear Bolsonaro e nada ali encontrou? Se nada encontrou, a solução não seria matar o presidente Bolsonaro? Entendo que Guilherme Derrite e Tarcísio estão com uma oportunidade ímpar, única, para de fato apurar todos esses fatos. Patrick. Alexandre, eu não sei quem é a sua fonte, então eu não posso falar por ela. A minha fonte, que inclusive esteve no 9 de julho, teve uma celebração ali na Alesp, houve algumas entregas de medalhas ali para PMs, inclusive até o vice-governador Terício Ramute, que é de São José dos Campos, onde eu morei em São José dos Campos, ele estava presente. Ela conversou ali com algumas pessoas, que eu não vou citar quem, e a orientação do secretário de Segurança Pública é investigar, doa quem doer, né? Ela teve recentemente num evento ali também na Secretaria de Segurança Pública para tratar de outro fato, e a fonte dela informou o seguinte para ela: olha, a orientação que existe na Secretaria é para investigar, é para pegar pesado. Ocorre o seguinte, essa história, ela não vai adormecer, ela não vai esfriar, até porque eu não vou ser extraditado, eu já vou comentar sobre esse fato. E o Kassab, se ele ainda está tentando fazer alguma coisa para segurar isso aí, ele pare, porque eu vou cuidar dele pessoalmente. Ele entenda como ele quiser entender, né? Recentemente, último domingo agora, teve uma reportagem no Fantástico que muito me surpreendeu, não é? E aí a gente entende, Alexandre, por que essas coisas que são extremamente graves, elas não passam na Globo, né? É uma coisa assim que salta aos olhos. Por que não passa na Globo essas questões, né? A gente vai explicar, né? Existe uma relação, que eu já abordei isso aí em outras entrevistas, do Kotait com dois jornalistas do Fantástico. Um é um repórter do Fantástico, que é um vagabundo, que é o Maurício Ferraz, e outro que é o Evandro Siqueira, que é o produtor do Fantástico, casado com a Mariana Dolfato, que tem um hotel ali em Araçatuba, que é o Maria Plaza Hotel. Eles colocaram uma reportagem esse domingo, foram lá para Araçatuba gravar com dois delegados, inclusive um que fez bagunça lá na casa da minha mãe, que é o Agonísio, de uma operação de uma quadrilha em Araçatuba que estava planejando roubar a casa do Fernando Collor de Mello e que já tinha ido no condomínio onde mora o ministro do STF, André Mendonça. Então, assim, claramente uma matéria comprada, né, encomendada para dar um apoio ali para o Kotait, né, que está totalmente desacreditado. Esses aqui são os jornalistas, esse aqui é o Maurício Ferraz, e esse aqui é o Evandro Siqueira. Inclusive, na primeira entrevista que eu dei para a revista Piauí, isso está no inquérito. Isso não é ilação, invenção, está no inquérito. O Kotait, ele entrou em contato com o Maurício Ferraz e ele pediu para ele ligar pro Alan de Abreu da Piauí para não publicar a matéria. Não é? Inclusive o Kotait fala isso no depoimento dele, ele foi avisado de que era mentira porque o Maurício Ferraz ligou. Né? O que ele não sabe do conteúdo da ligação é o seguinte: o Maurício Ferraz falou assim, olha, eu não sei o que você está apurando aí, mas o Kotait que não me decepcione. Né? Então, assim, a gente vê aí, né, o jornalista da Globo, né? Cadê o compliance da Globo? Não existe. Essa relação, não existe. Essa relação de jornalista e fonte, né? Ela tem que ter um mínimo de republicanismo, né? Agora, é um cara que tem crimes graves, ainda tá passando coisa fantástica. Que absurdo é esse? Agora, Patrick, ainda voltando a essa relação, é muito importante que ela fique clara pra gente. E eu estou fazendo a relação porque, Patrick, vamos lá, só pra gente, rapidamente. Tudo isso que você vem contando, data de quando? 2022. Ok. Eu contando desde 2022. Então, de 2018, quando você hackeia Bolsonaro, até 2022. Podemos colocar assim, numa linha do tempo? Isso. São 2 anos sem nenhuma investigação. São 2 anos sem nada a avançar com a certeza da impunidade. Aí o que me chama a atenção, Patrick, é o seguinte.
Se você, estabelecendo essa relação entre o delegado, seu primo, primeiro suplente de senador, de Mara Gabrilli, hoje presidente em exercício nacional do PSD, de Dado de Kassab, inevitavelmente, nós chegamos a um grande cacique da política brasileira hoje, chamado Gilberto Kassab. Eu disse há pouco, aqui pela manhã, dentro do Jornal da Auriverde, Patrick, que nós temos um homem hoje que consegue estar no governo de Tarcísio bolsonarista, com o vice-governador e uma secretaria de Estado, e consegue ter 3 ministérios do governo Lula. E segundo também informações e fontes, Kassab está auxiliando o governo Lula em função da falta de governabilidade do governo enfraquecido do PT. Então percebe, nós estamos falando de uma liderança política que hoje tem tentáculos dentro do governo de São Paulo, com vice-governador, secretaria e prefeituras espalhadas pelo estado de São Paulo. São Paulo tem 645 municípios, frisando, e também tem 3 ministérios dentro do governo Lula. Nós precisamos estabelecer essa relação para entender o seguinte: o que propõe Guilherme Derrite agora, pessoa em quem eu confio, eu acredito no Derrite, é uma briga, um embate político também, Patrick. Numa análise política aqui, imagino eu, a situação que está agora o governador Tarcísio, olhando para algo que deve ser investigado, e tem um dado importante para a audiência da Auriverde, que eu acho que o Patrick sabe disso. No dia da primeira entrevista do Patrick aqui, dia 4 de julho, coincidentemente, o governador Tarcísio passava pela região, saía de Lençóis Paulista, município a 40 quilômetros de Bauru, vinha para a cidade e foi informado da nossa entrevista. Foi informado da conversa entre Patrick e eu ao vivo na Auriverde. Para você ter uma ideia da importância que o Tarcísio deu para essa entrevista, no evento em Bauru, ele suspendeu a coletiva de imprensa, porque ele ficou receoso de que seria questionado sobre a nossa entrevista e não teria respostas para dar. Se fosse um assunto de pouca importância, de pouca relevância, vejo eu que Tarcísio daria de ombros. Isso aí é só uma conversa, é o Pitori querendo like, é o Patrick querendo exposição, e não dê bola para isso. Tarcísio deu tanta importância para a primeira conversa que tivemos, que suspende a entrevista coletiva. Na sequência, no sábado, no dia 6 de julho, estávamos Eduardo Borgo e eu no CIPEC, em Balneário Camboriú, quando encontramos por 2 vezes o secretário Guilherme Derrite. E o Derrite, veja, ele passou por mim, me viu e voltou para falar comigo. O Derrite volta para falar comigo e diz o seguinte: Pitori, a gente vai investigar. Exatamente a fala que você trouxe, Patrick, no doa a quem doer. E na sequência, fala para o Borgo, numa outra abordagem, junto ao vereador de bauruense Eduardo Borgo, que faz parte da CEI em Bauru, que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo vai investigar. Entretanto, nós estamos falando de quem quer justiça, que é Guilherme Derrite, e quem sabe fazer política, que é Gilberto Kassab. E aí, nós veremos e assistiremos um embate importante. E precisamos apoiar o Guilherme Derrite para que isso aconteça de fato. Certo, Patrick? Certo. Eu quero fazer alguns links importantes com o que você disse, né? Eu já disse isso, inclusive, para você privadamente, não sei se eu disse em entrevista. O Derrite, ele tem um problema, que é o mesmo problema que o Bolsonaro tinha, né? O Bolsonaro, ele é capitão e ele mandava em general. Então os caras não obedeciam, né? Pelo amor de Deus, ele era o presidente da República, né? Então foda-se. O Derrite é a mesma coisa, ele é capitão, aí o cara lá é coronel e não respeita, né? O que ele fez? Ele afastou um monte de coronel, né? Se não sabe obedecer a ordem, ele é o secretário de Segurança Pública. Agora você imagine só na Polícia Civil. O que eu vejo, o Alexandre, é que há muita sabotagem, não é? Por exemplo, eu tô tentando há meses, acessar o conteúdo extraído do meu celular lá em Araçatuba, né? A delegacia de polícia cria embaraço.
o promotor, que está sendo investigado pelo CNMP, até se afastou do processo, ele cria embaraço, e agora, surpreendentemente, o juiz, ele cria embaraço também, né? Mas ele vai responder no CNJ. Né? Por que esse embaraço? Porque naquele celular tem um e-mail do Hamilton Mourão, né? Que a polícia soube que eu hackeei o cara, não tomou providência e ficou lá. Eles estão com medo dos desdobramentos na Polícia Federal. Mas eles vão dar, nem que a Polícia Federal tiver que invadir aquela porra daquele fórum. Eles vão dar essa merda dessa extração. A primeira coisa, né? A segunda coisa, eu relatei essa questão do primo do Kotite aqui na Sérvia, né? Eu estou aqui com uma parte do texto que eu submeti para asilo, né? E tem um parágrafo, vou ler aqui rapidinho para você, é o item 19. Também é importante ressaltar que o referido policial, Carlos Kotite, é atualmente alvo de uma investigação no Brasil, no qual é suspeito de 4 crimes: homicídio, tráfico ilegal de drogas, lavagem de dinheiro e espionagem ilícita. Apesar da gravidade dos atos de que é acusado, o policial Carlos Kotite segue no cargo. Dado o parentesco do policial com o senador no Brasil, Alfredo Kotite Neto, posso concluir que Carlos Kotite está protegido e acima da lei. Está relatado aqui na Sérvia. Ontem, eu recebi a confirmação de que foi concedido o meu asilo, né? Inclusive, entre ontem e hoje eu estou resolvendo uma questão que os meus endereços, como eu mudei, eles estão diferentes no escritório do asilo e aqui na corte. Então, até final de semana eu tenho que arrumar isso aí. Por quê? Porque a polícia vai vir aqui me visitar, eles vão emitir um documento no meu nome, porque tem que ter um endereço no documento. Então, quem contava com a ideia de que eu ia para o Brasil, esquece, eu vou ficar aqui. Eu vou ter tempo de cooperar com as autoridades, né? Então esse negócio, nós vamos investigar depois da eleição. Eu não sou candidato, Alexandre. Entendeu? Eu estou respondendo. E as pessoas que fizeram crimes comigo, né, que foram os mandantes, que me envolveram nessa história, elas vão responder também. Cada um na medida da sua culpa. Cada um na medida da sua responsabilidade. Não é? E eu vou responder, como eu já disse, segundo a minha dosimetria. Né? Eu não quero saber, né, quem que o Kotite tem de primo, com quem que ele se relaciona, entendeu? Eu quero que Kassab se foda, entendeu? Essas pessoas, elas vão ter que parar, entendeu? E dar a seriedade que este assunto merece. Por quê? O Tarcísio, né, eu não tenho nada a ver com o governo dele, né? Ele é totalmente legítimo, ele foi eleito, né? É um cara super inteligente, super bacana, um cara que fez IME lá no Rio de Janeiro, que fez AMAN, né? É um cara que eu admiro. Entretanto, né? E aqui não é, né? Quem sou eu para falar alguma coisa pro Tarcísio? Mas está na Bíblia, ó, não tem como servir a dois senhores, né? E a gente sabe que o Bolsonaro não gosta do Kassab. Então ele vai ter que uma hora ele escolher lado, né? Vai. E a questão da governabilidade, né? Ela é uma, né? Agora, as instituições, elas não podem proteger essas pessoas. Agora, então ele vai ter que escolher lado. Agora, entendo eu que esse passo do asilo concedido pela Sérvia a você te traz uma proteção, e eu coloco entre aspas aqui, porque a gente sabe todos os riscos que você corre, você e tua família, Patrick, mas te traz uma proteção que talvez você precisava encontrar a partir desse documento que te dá essa possibilidade, essa guarida, esse amparo, né, essa acolhida na Sérvia. Por que eu estou dizendo isso, Patrick? Por mais que eu saiba que a pergunta que eu preciso te fazer é quem te contratou, eu sei que é essa pergunta que te mantém vivo. Eu sei disso, sem nenhum exagero. Então, para aqueles que ficam querendo, né? Pittori, pergunta quem contratou. Por quê? Porque o Patrick, não precisa me corrigir, não precisa nenhum comentário, é uma leitura que faço, e fique à vontade se quiser fazer, é claro. Eu preciso tentar estabelecer um caminho. E veja, eu estou tentando passar minha cidade a limpo, estou. Estou tentando mostrar o que acontece em Bauru, estou. Estou tentando mostrar que o cunhado da prefeita de Bauru contratou o serviço do Patrick, através de um contato dentro da Polícia Civil de Araçatuba, do seu meio-irmão, para investigar e hackear vice-prefeito, 9 vereadores e um jornalista. Estou tentando fazer isso. Só que também tem um outro lado dessa informação, que é aí que a gente precisa olhar com muita atenção e entender o que nós estamos fazendo aqui, que é o seguinte: a partir do momento
e essa relação é fundamental. A partir do momento que Patrick Brito é contratado para hackear o presidente Bolsonaro na condição de deputado federal em 2018, pré-campanha, e Patrick me diz, nada foi encontrado para que pudesse ser chantageado, escanteado ou tirado fora do jogo o presidente Bolsonaro, naquele momento deputado, caminhamos, a história nos mostrou, até o dia do seu aniversário, Patrick, até o dia 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora. Por isso entendo eu que as autoridades, quem nos ouve agora, e eu não estou aqui sendo ingênuo, mas eu estou dando toda a letra e todo o caminho, nós precisamos ouvir o Patrick Brito com a informação que o mantém vivo, não sei se estou exagerando, Patrick, mas vejo dessa forma, e que você, em juízo, perante a justiça, responda, quem te contratou para achar a podridão que você não encontrou do presidente Bolsonaro? Porque a partir do momento que você traz a negativa, constrói-se um crime que tentou ser perfeito, um crime que tentou, através das digitais do Adélio Bispo, colocá-lo dentro da Câmara Federal, enquanto ele atacava o presidente em Juiz de Fora, um ataque que Carlos Bolsonaro se livrou em Santa Catarina, uma série de questões. Então, Patrick, fique à vontade para comentar isso ou não, porque eu sei que aí está em risco a sua vida. Embora entenda que esse asilo conquistado pode te trazer uma esperança. Mas as autoridades precisam te ouvir. Não sou eu que vou aqui colocar você em risco e toda essa história perguntando quem te contratou. Você sabe quem foi. E aí a polícia ou as autoridades, o Ministério Público, seja lá quem for, que estabeleça a relação. Agora, a gente também precisa entender o seguinte, Patrick, me perdoe pela extensão. Ou a gente honra o que tem no meio das pernas e de fato cumpre com aquilo que nós nos dispusemos a fazer pelo povo, pelo público como servidor, seja delegado, seja promotor de justiça, seja lá o que for, e a gente encara como Lincoln Gaquia do Ministério Público do Estado de São Paulo enfrenta o crime organizado em Presidente Prudente, ou a gente encara de frente, ou pede para sair, vai embora. Nós temos uma pessoa, Patrick Brito, disposto a contribuir com a informação que vale a sua vida. Não é para nós que ele vai contar, mas pode ser para você que me ouve agora e está na justiça. Então, Tarcísio, o nosso pedido, derrite, confio em você e sei que nós vamos avançar. Eu erro nessa minha análise do teu ponto de vista, Patrick? Alexandre, eu fico muito grato que você trouxe essa questão pelo seguinte motivo. Eles fizeram de tudo para me ter no Brasil. Inclusive, eu tenho aqui, comentei, mas nunca apresentei, isso aqui são cartas do então ministro da Justiça, Flávio Dino, mas ele fez porque ele tinha ordem judicial para fazer, pedindo a minha extradição e pedindo os meus celulares que estavam aqui. Né? Óbvio que nada disso aconteceu. 17 cartas. Só que assim, quando eu estava em liberdade, foragido, não estou mais foragido, quando eu estava em liberdade, foragido, pedi várias vezes para ser ouvido, né? Não fui ouvido. Quando eu levei essas questões para a Polícia Federal, ainda em 2022, né? A delegada não quis me ouvir. E lá eu já falava, não só dessas questões de raio-x, eu falava da questão do Mourão, eu falei da questão do Bolsonaro, eu falei da questão do Luciano Bivar, eu coloquei a agenda telefônica do celular do Luciano Bivar, que era o presidente do partido quando o Bolsonaro se candidatou. Eu coloquei a agenda telefônica do Mourão, né? Teve um cara que depois, ali em Araçatuba, já em 2023, quando ele depois, quando eu estava preso, que eu estava aqui em custódia para extradição, ele fala dessa questão do Bolsonaro, né? Ele guardou arquivos com ele na época que eu compartilhei do Bolsonaro, dos filhos dele e de outras autoridades. Ele compartilha com a Polícia Civil de Araçatuba, né? Inclusive e-mails com então diretor da BIM, diretor de operações da BIM, que era o Marcelo Furtado, né? O e-mail dele da BIM, marcelo.furtado@bim.gov.br. Isso não foi juntado no processo. Então, assim, um esforço tremendo
para esconder essa história, né? Aí, recentemente, o policial, esse que é irmão do cunhado da prefeita de Bauru, ele mandou uma carta lá para Bauru, que eu sei que não foi ele que escreveu. Quem escreveu a carta foi o Cotite, né? Aí ele tenta me desqualificar, né? Ele fala que eu... Olha só o que ele falou. Ele fala que eu não reúno as condições para uma delação. Bom, se a gente for na lei de delações, quem não reúne condições para uma delação é o Cotite, porque chefe de quadrilha não pode fazer delação, né? Tem um policial, que eu não vou dizer quem é, que ele quer falar, né? Ele ligou, ele mandou e-mail, né? Ele entrou em contato com uma delegada que chama Luciana Borges de Avó, que toca um inquérito lá em São Paulo, que é um inquérito, Alexandre, que você vai ficar impressionado. Ele se arrasta desde 2017. Faz 7 anos que esse inquérito se arrasta, né? Ele pediu para depor. Ele falou, trabalhei muito tempo com esse delegado, eu soube disso informalmente através do advogado dele. Né? Eu quero falar, eu tenho muitas informações. Sabe o que a delegada falou? Isso faz 4 ou 5 meses, Alexandre. Eu vou ver a conveniência de te ouvir. Um policial, não é o Patrick, é um policial que trabalhou com o cara, que quer falar, que quer cooperar, entra em contato com a chefe dessa investigação, uma delegada lá de São Paulo, né? E ela diz o seguinte, eu vou ver a conveniência de te ouvir. E não ouve. Patrick, teu áudio está ficando um pouco mais baixo. Teu áudio está ficando um pouco mais baixo. E agora, você está me ouvindo bem? Fala novamente. Agora você está me ouvindo bem? Ok, voltamos. Então, um policial, ele quer cooperar, ele quer falar, né? E as autoridades não querem ouvi-lo. Não é? É uma coisa, Alexandre, que salta aos olhos. Eu tenho esperança que essas investigações, elas vão avançar, né? Porque os fatos aqui, eles são muito graves, né? Eles envolvem, por exemplo, né, coisas que remontam a 2018, coisas que remontam a altas autoridades da República. E aí, né, eu quero fazer aqui uma observação. As pessoas falam assim, por que, por exemplo, você não apresenta as conversas com o Valmir? Né? Por que só numa delação? Tem uma ceia aqui, a oportunidade. Alexandre, eu apresentei conversas com uma policial lá da equipe do delegado Cotite. Essa policial, inclusive, virou delegada da Polícia Federal depois, que ela prestou concurso. Sabe o que eles falaram? Olha, a conversa é falsa, ou não tem como a gente ter certeza, a gente quer ter o seu celular. Eu não vou dar o meu celular para ir para Araçatuba, né? Porque meu celular vai sumir se eu for para lá, né? Então não adiantou nada. Aí as pessoas falam, por que você não fala quem foi o mandante, né? Dessa espionagem contra o Bolsonaro? Não adianta, não adianta. Eu falei, por exemplo, do Fato Bauru, falei da Suelen, falei do Valmir, que inclusive até hoje ela não me processou. Tô esperando ela me processar. Ela não me processou, tá calada, não dá nenhuma outra entrevista, né? Então, não adianta, por quê? As pessoas negam, as pessoas ficam em silêncio, né? E quem depois é perseguido sou eu, a minha família é perseguida, eu perco a oportunidade de num acordo de colaboração premiada, que nem, olha, para mim hoje, Alexandre, nem faz diferença esse acordo também, tá? Que cometeram tantas ilegalidades nesses processos que serão todos anulados. Vou sair dessa sem nenhuma condenação. E eu também tô na certa, né? Eu quero que se dane. Agora é o seguinte, eu tenho, não é, a firme convicção de que eu tenho que falar, né? Essa história tem que ser passada ali, né? Porque até agora eu fiquei preso sozinho. Então, Patrick, minha pergunta, por que essa tua convicção agora de ter que contar, de ter que relatar o que você viveu ao longo dessa jornada? Por que agora essa decisão, Patrick? É bom que todos entendam. Alexandre, eu sou muito fã da justiça, né? Muito fã da justiça. E o que foi feito, não estou aqui me vitimizando, mas o que foi feito comigo, com a minha família, e não só com eles, com advogados que eu busquei, né, que foram perseguidos, por jornalistas, inclusive o Fleury aí de Bauru, isso aí não é justo, não é? E outras pessoas não tiveram a coragem que eu tive de falar, não é? Porque sempre foram perseguidas por essas autoridades. E esses crimes, eles vão continuar, Alexandre, até quando? Não é? Até quando essas pessoas continuarão sendo perseguidas? Você vê o Bolsonaro aí, né, perseguidos em vários inquéritos, né? Perseguidos em vários atos de polícia judiciária. E o que tem contra o cara? Não tem nada. Eu já fiz uma devassa na vida do cara, muito mais eficiente do que a Polícia Federal. Fiz em 2018, fiz em 2020, eu não achei nada. Tantos crimes são esses que o Bolsonaro é acusado, né? Primeiro os móveis sumiram, aí depois acharam os móveis, né? Aí as joias foram vendidas, mas as joias, elas estão lá no cofre, né? Que crimes são esses
né, que o Bolsonaro fez, que até hoje, né, eu não vi provas. Eu não estou defendendo o Bolsonaro. Se fez alguma coisa, tem que pagar, como qualquer cidadão, né? Mas até agora, isso não aconteceu. A gente vê uma pessoa sendo perseguida, né, por aquilo que ele defende, por aquilo que ele acredita. Agora, ser conservador no Brasil é um crime, né? É um crime ser conservador no Brasil. Você é retaliado pela imprensa se você tem uma posição mais assertiva, né, na parte da direita do conservadorismo, né? Então, isso aí está errado. Mas... né? Nós vivemos em uma democracia, Estado democrático de direito, as pessoas elas têm liberdade de ter convicções políticas. E o Brasil, você vê pelo Congresso na última votação, o Brasil é um país conservador. Mas, Patrick, entendo eu o seguinte, a repercussão que teve a tua entrevista aqui na terça-feira da semana passada, entendo que chegando perto de 1,5 milhão de views, 1,5 milhão de visualizações, né? Como assim? Em vários outros canais, perfis, TikTok, Instagram, próprio YouTube e outras redes, fazendo recortes da nossa fala, Patrick e eu aqui. Isso mostra o seguinte, isso me chama atenção. Quando o Brasil 247 te ouve e faz uma das matérias até aqui, por tudo que eu já li sobre o que você tem a dizer, uma das matérias mais sérias, mostra o seguinte, poxa, um jornalista alinhado à direita como o Pittoli, ouve o Patrick, o Brasil 247 ouve o Patrick, nós precisamos entender esse movimento. Perfis de esquerda, de uma esquerda, extrema esquerda, compartilharam a nossa fala, Patrick, mostrando o seguinte, está todo mundo de olho nessa situação, não é simplesmente por envolver Márcio França, que é ministro do governo Lula, mas muito provavelmente porque pode libertar tanto a direita quanto a esquerda de um centrão fisiológico liderado pelo Kassab. A gente precisa entender isso. Não dá para, esse sol não dá para esconder. Quando, veja, e me corrigem, Patrick, é a minha leitura, pode discordar, fica à vontade, mas quando um portal de esquerda, perfis de extrema esquerda, compartilha uma entrevista dada para a Auriverde Brasil, mostra o seguinte, eu tenho um objetivo, o meu objetivo é encontrar quem contratou Adélio Bispo, esse é o meu objetivo aqui. O Patrick tem o dele, trazendo as versões dele aqui. O Patrick tem os objetivos dele, que eu respeito, tanto é que ele é respeitado aqui, desde o primeiro momento ele sabe disso. Nossa relação é respeitosa, muito respeitosa. Eu tenho um objetivo, porque eu entendo que essa resposta pode mudar o curso da história no Brasil. Enquanto a esquerda, levando esse conteúdo adiante, vejo também que tenta se libertar desde que põe uma bola de ferro nos pés de qualquer um, que é o centrão, liderado por Gilberto Kassab. Ponto. Estou errado nessa leitura? Você concorda comigo ou não, Patrick? Não, eu concordo perfeitamente. Inclusive ontem, eu dei outra entrevista na TV 247. Eu até comentei contigo, quando eles fazem aquela matéria, eles se referem à entrevista que eu dei aqui na TV Auriverde, até que o governador ele cancelou uma coletiva de imprensa que daria, e eles se referem a Auriverde de uma maneira extremamente respeitosa. É verdade. Né? Você já trouxe aí a vereadora Stella Almagro, né, que foi um dos meus alvos ali, a pedido do Valmir, para uma entrevista. Né? Então, assim, não existe aqui, da minha parte, nenhum viés biológico, até porque eu sou um cara de centro-direita, e que eu estou dando entrevista para um portal agora de direita, dei entrevista para um portal de esquerda, né? Obviamente que eu vou dar entrevista onde as pessoas quiserem me ouvir, eu quero ter voz. Porque todo mundo, né, essas pessoas aí ligadas a essas investigações, eles fizeram de tudo para não ter voz. Uma coisa que eu descobri recentemente, Alexandre, eu não sabia. Quando minha mãe foi depolar, e eles verificaram lá em São Paulo por que eu não era ouvido. Quando saiu, e isso é muito grave, eu quero mostrar aqui. Houve, né, as pessoas aqui, elas não sabem, mas eu fui preso pela Interpol aqui na Sérvia, né? E a Interpol não prende e não coloca ninguém na difusão vermelha, né, que não tenha feito coisas extremamente graves, né? Até tá aqui, ó. Eu não vou mostrar tudo, mas esse aqui, quando pediram para me colocar na Interpol, e esse delegado, o Tait, ele disse
que ele soube, né? Ele ouviu dizer, por uma fonte, que ele não informa quem, que eu tinha oferecido dinheiro para um promotor, né, para falar. E aí, o que acontece? Ele inventou isso aí, tem um documento lá super sigiloso no Ministério de São Paulo. O que ele faz com isso? Ele me bloqueia no MP. Hoje, nenhum promotor vai querer meu. Claro, né, não vai falar lá, ó, recebeu o dinheiro do Patrick, né? Gente, eu não tenho contato de nenhum promotor. Então, esse cara é um canalha, né? Bandido. Então, o cara, ele já me bloqueia aí, não é? Agora, o meu interesse, gente, ele não é de direita, ele não é de esquerda, não é? Eu fui acusado de várias coisas nesse meio tempo, né? Só que assim, né? Tem coisa que é verdade, tem coisa que é mentira, né? Você acha que motivo que eu tenho para hackear a Estela Almagro, vereadora de Bauru, do PT? Não tem motivo nenhum. Eu nem conheço, nem sabia quem era Estela, nem quem sabia que era o jornalista aí, Nelson Caverá. Teve contratante, não é? Sim. O próprio Valmir, que é o cunhado da prefeita, ele já assumiu parte dos pagamentos que ele fez para mim. Lá, quando ele depois na corregedoria em Araçatuba, ele assumiu. Embora na nota, né, que ele deu, ele tenha negado. Então, assim, fatos graves. E aí, é muito surpreendente que não há o interesse das autoridades em me ouvir. Perfeito. Eu venho há 2 anos. Patrick, eu venho há 2 anos pedindo passar comigo, Alexandre. A gente tem 1 minuto para encerrar e quero tua fala final dessa que é só mais uma entrevista com o Patrick. E por que eu estou dizendo dessa forma? Eu disse na terça-feira passada que não era o passo, era um passo em direção à verdade. Hoje nós demos mais um passo em direção à verdade. Mais um passo. Em 1 minuto, Patrick, tuas considerações finais. Alexandre, eu quero agradecer novamente a oportunidade. É muito importante esse espaço que você me dá aqui para trazer todas essas questões. Obviamente que tudo que eu falo, né, está documentado, inclusive eu fiz até um dossiê. Eu acredito firmemente agora, né, que haverá uma apuração séria e independente deste fato, né, lá em São Paulo, onde estes personagens eles não têm nenhum tipo de influência, não é? Eu também tenho esperança aí no governador do estado, no secretário de Segurança Pública, né, que foram eleitos com essa bandeira de fazer um trabalho diferente, de apurar. Eu entendo, obviamente, que muitas vezes eles foram mal assessorados, eles foram mal informados. A gente sabe que isso aí acontece, não é? Os caras passam informações que não são verdadeiras. Mas a partir do momento que eles tiveram a informação correta, né, eles mandaram apurar, né? Agora, dia 30, os vereadores aí da SEI, dessa Comissão Especial de Inquérito, que investiga o fato Bauru, vai lá para São Paulo se encontrar lá com o secretário do DERIT, talvez ele vá participar da reunião. Então eu acredito que agora sim as coisas vão começar a mudar. E é óbvio que a Ouro Verde, com a sua audiência, ela tem um grande crédito em todo este andar aí da carruagem que está começando a acontecer. Patrick Brito, obrigado mais uma vez. Espero que tenhamos uma próxima na construção da verdade que se aproxima. Obrigado, Patrick. Obrigado, Alexandre. Muito bem, caminhamos para o final, lembrando que todas as pessoas que aqui foram citadas pelo Patrick Brito encontram na Ouro Verde, neste espaço, neste jornal, a oportunidade de apresentarem as suas versões. Nós ouvimos a versão do Patrick Brito e coloco a Ouro Verde Brasil à disposição de todos aqueles que aqui foram citados para que tragam também as suas versões. Este é o papel do jornalismo. Agora, entenda, qual é o objetivo da Ouro Verde Brasil? Qual é o objetivo do Alexandre Pittori? É chegarmos a quem contratou o Patrick, e essa informação preserva a vida de Patrick Brito, para entendermos se há alguma relação, e eu enxergo que sim, com quem mandou matar o presidente Bolsonaro no 6 de setembro de 2018. Que a justiça agora faça a sua parte. Só pedimos investigação, justiça e verdade.